Thank you very much, Dr. Richard, for the introduction. I will speak in Portuguese. And, okay. My speech today is about proton therapy, some characteristics and challenges. Okay? Todos nós sabemos que existe conversas sobre protonterapia no Brasil, alguns entusiastas, outros não tão entusiastas, né? Existe até algumas iniciativas de hospitais ou instituições no Brasil, a gente ouve, né, no nosso meio, e a gente fica na expectativa, né, de um dia nós termos uma unidade de protonterapia no Brasil. Mas, enquanto isso não acontece, alguém tem que estar estudando isso. E o nosso grupo lá no IPEM, o grupo de dosimetria, decidiu, então, entrar num projeto, estudo sobre, basicamente, interação do próton com a matéria, pensando em protonterapia. E nós formamos uma colaboração hoje, um projeto, que envolve o grupo do IPEM, o Instituto de Física da Universidade de São Paulo, o IFUSP, e colaboradores do Hospital Albert Einstein, de São Paulo. Então, nessa apresentação, eu vou dividir basicamente em duas partes. A primeira parte vai ser mais uma parte, eu vou dizer, didática, falar um pouquinho da história da protonterapia, as principais características de um tratamento usando prótons. Na segunda parte, eu vou entrar especificamente sobre dosimetria, que eu creio que é o tema desse simpósio. Daí eu vou falar um pouquinho sobre, o Dr. Richard já comentou, sobre os calorímetros, né? E, coincidência ou não, o calorímetro que a gente trabalha é o da NPL também. Nós temos essa colaboração com a NPL da Inglaterra também agora, né? Que vai nos proporcionar dados experimentais que nós não temos aqui no Brasil. Então, deixa eu pegar a minha... Eu vou, então, um breve sumário, vou falar sobre, na introdução, eu vou falar brevemente sobre a história da protonterapia, como tudo começou, o status atual da protonterapia ao redor do mundo. Vou falar muito brevemente sobre a física básica da interação do próton com a matéria, os principais tipos de interação relevantes para a clínica. Depois vou falar um pouquinho sobre as características de como é um acelerador de prótons, né? E o SOBP, que o Dr. Richard também já mencionou. O que é um SOBP? SOBP, que, na verdade, é o perfil de dose que você precisa conformar de acordo com o volume do tumor. E aí eu vou explicar um pouquinho como é que você constrói uma SOBP, que é a Spread Out Bragg Peak. E, na segunda parte, então, eu pretendo falar sobre dosimetria propriamente dito, os desafios que a gente tem na dosimetria, tanto para medir, quanto na hora de simular e estimar a dose, tanto por simulação como por medidas experimentais. E as medidas que nós estamos fazendo atualmente no feixe de prótons do Instituto de Física da USP, onde a gente está estimando o alcance dos prótons, variando a energia. E, finalmente, falar um pouquinho de simulação, porque é o que eu mais entendo de tudo isso. Bom, falando um pouquinho da introdução, então, eu coloquei esse famoso gráfico aqui, que acho que todo mundo já viu, a maioria já conhece, onde se você compara um perfil de dose em profundidade provocado por diferentes tipos de radiação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um raio-x de 20 MeV, que você tem essa curva de PDP característica, né? A região do build-up e a região terapêutica aqui, né? Que é o típico PDP de fóton, 20 MeV, e aqui o de 6 MeV, que é mais usado. Aqui, nós temos uma PDP de elétrons, né? Que nós vemos que ela tem um alcance muito curto, por isso mesmo, ela é basicamente usada para tumores superficiais, né? E o que eu quero destacar aqui, então, é a PDP, ou a dose em profundidade,
gerada por um feixe de próton de 160 MeV, para você ver a diferença, né, de um perfil dos demais. E é exatamente isso que faz com que o feixe de prótons seja clinicamente interessante, né? Então, por que interessante? Ele entrega uma baixa dose no início e chega numa determinada profundidade, ele entrega praticamente toda a energia na região. E se você tiver um tumor exatamente na região aqui, você consegue poupar ao máximo dose nos tecidos sadios e principalmente na região distal aqui, onde seria o limite do tumor, onde separa a região do tumor e a região de tecido vazio, tecido sadio, que é exatamente aqui. Um próton de 160 MeV tem um alcance definido de em torno de 17 centímetros. Aqui nessa outra figura a gente vê uma outra ilustração, a gente vê que feixe de fótons ele tem uma entrega de dose contínua, como nós vemos aqui, ele não tem um range definido, né? O elétron, por sua vez, um elétron de 16 MeV, ele tem um alcance muito curto, né? Um elétron de 16 MeV, ele chega a um pouco mais que 5 centímetros, e um próton de 200 MeV, ele tem um alcance de aproximadamente 25 centímetros, e você vê que você tem toda essa região aqui que é poupada no tratamento. Então, essas características fazem com que um feixe de próton seja bastante interessante para a clínica. Bom, um pouquinho da história da protonterapia. Início do século XX, né? Início do século XX. Então, o William Bragg introduz esse conceito, que depois a gente começou a chamar de pico de Bragg, né? Depois, quase 50 anos depois, o médico Robert Wilson, ele reconhece o potencial terapêutico dessas características do próton e propõe, então, um feixe de prótons para tratamento clínico, né? A partir de então, alguns laboratórios começaram a se associar com hospitais para criar um programa de tratamento oncológico, né? E, finalmente, se a gente for ver aqui, a partir dos anos 2000, começou a haver um aumento significativo de instalações de protonterapia ao redor do mundo. Isso no início dos anos 2000. Então, para vocês terem uma ideia, aqui está, isso é um relatório da Pittsburgh do ano passado, 2024. Então, é mais ou menos assim que estão distribuídos atualmente as instalações, os centros de protonterapia já em operação. Aqui só os que estão em operação. Então, por exemplo, só nos Estados Unidos, ou junto com o Canadá, nós temos hoje 40 centros, né? Na Europa, 30, na Ásia, 29, num total de 99 centros de protonterapia no mundo. E, atualmente, nós temos uma na Argentina, que está sendo comissionada, e que está prevista para iniciar a operação ano que vem, né? E até o ano de 2024, em torno de mais de 350 mil pacientes já foram tratados com esta modalidade. Bom, isso é um apanhado, um histórico bem rápido. E uma coisa interessante que a gente observa, pelo menos na literatura, a expansão dessa modalidade de terapia, de protonterapia, ela arrastou junto um maior interesse no estudo da microdosimetria, né? E hoje parece um interesse maior em estudar efeitos radiobiológicos a nível celular, quando se fala em radioterapia em geral. Começou com prótons, mas hoje você vê que, mesmo em terapias convencionais, já existe uma preocupação não só dos
físicos, mas também dos médicos em relação aos efeitos biológicos a nível celular, né? E por que disso? Por que esse interesse? Primeiro, os sistemas de planejamento atuais, seja por fótons ou por prótons, eles se baseiam em mapas de dose macroscópicas. Ou então você tem um mapa de dose média, ou nos órgãos, ou no máximo a nível de voxels, que é o que se faz hoje nos sistemas de planejamento, né? E outra coisa que você assume numa prótonterapia é que a efetividade radiobiológica do próton é 1,1. O que significa isso? Eu estou dizendo que o próton ele tem 10% de efetividade maior do que o fóton. 10% mais efetivo para produzir algum efeito radiobiológico na célula. Isso que significa RB um valor igual a 1. E você assume um valor constante. Mas isso não é bem verdade, porque se você observar, o RBE ele varia com a transferência linear de energia, ela varia com a dose e varia com o tipo de tecido, com a densidade, a composição e tudo mais. Então, à medida que o feixe de próton ele incide sobre o tecido tumoral ou incide sobre um tecido biológico, esse valor ele está variando. Ele está variando, ou com a profundidade, ou com a região, com o sítio anatômico. E aí que vem o interesse, então, dos modelos microdosimétricos para obter um valor de RB mais refinado, mais apurado. Então, o que se faz hoje é não estabelecer um valor fixo de 1,1, mas o que você tem é uma distribuição de RB, como você tivesse uma distribuição de dose. Então, os modelos microdosimétricos, eles permitem os modelos mais refinados do RBE, e com isso você consegue optimizar melhor o feixe de energia, maximizando, então, a dose no tumor e reduzindo dose nos tecidos sadios e evitando ao máximo os efeitos colaterais, né? Isso é mais agravante quando você está no entorno do pico de Bragg, onde a densidade de energia entregue é muito alta, por causa daquele pico, né? E isso faz com que seja mais importante, enfatize a importância de você calcular corretamente o RBE. E aí, evitando, então, maiores riscos nos órgãos de risco. E também, isso vai ajudar os clínicos, os médicos, a definir melhor as margens de erro, né? Porque em todo tratamento, o médico, o oncologista, ele precisa desenhar a PTV, que é o volume de tratamento, e em cima da PTV ele tem as margens de erro, e essas margens de erro são exatamente definidas de acordo com as incertezas que você tem. Se você tem incertezas quanto ao RBE, e o RBE agora está sendo considerado na definição das margens de erro no planejamento de um tratamento. Vamos falar um pouquinho de física básica. Basicamente, o próton ele vai interagir de 3 formas diferentes. A primeira é a interação coulombiana inelástica, onde o próton ele interage com a camada eletrônica do átomo e vai produzir ali um elétron secundário. Basicamente isso. Essa é o principal mecanismo para a deposição de energia no tecido, né? Ela aumenta rapidamente no final do alcance do próton, e o parâmetro principal para quantificar essa interação são os stopping powers. E mais tarde eu vou mencionar
a importância dos stopping powers no cálculo correto da dose, e não só nisso, e nós vamos ver também na dosimetria, por exemplo, na calibração ou na definição dos parâmetros dos dosímetros, né? Como o papel do stopping power é fundamental para nós termos uma dosimetria mais acurada. O segundo tipo de interação é o espalhamento colombiano múltiplo, né? Nessa interação, o próton ele vai interagir com o núcleo do átomo e vai sofrer um espalhamento. Qual a importância disso na clínica? Esse espalhamento ele vai produzir um deslocamento lateral do feixe. Então, você vai espalhar lateralmente o feixe. E por que isso é importante? Eu vou explicar mais tarde, mas quando nós vamos construir a SOBP, essa SOBP ela é formada por uma combinação de dezenas de picos de Bragg. E se você tem um deslocamento lateral, uma parte dos prótons se deslocando lateralmente, quando você soma todos esses perfis de dose, ele começa a fazer diferença. Então, você vai ter um acréscimo de dose na lateral, né? E, além disso, esse efeito, essa interação, ele influencia na intensidade do pico da dose e ele alarga aquele pico. Então, ele tem esses dois efeitos. Tá? Em termos de cálculo no sistema de planejamento, esse deslocamento lateral, normalmente, é tratado por uma gaussiana tripla. A dose ela é representada por uma gaussiana tripla. Então, essa é uma expressão geral, né? São 3 componentes, são 3 gaussianas, cada uma com um peso, né? Para formar esse perfil lateral. Esse aqui é o perfil lateral de dose. Ele tem essa forma. E para cada profundidade, eu tenho um perfil diferente. Então, à medida que eu vou que a profundidade aumenta, ele tem um alargamento e um deslocamento maior lateral. Tá? Então, isso é considerado no sistema de planejamento, na hora de calcular a dose de radiação. Tá? Bom, e o último tipo de interação é a interação inelástica nuclear, elástica, onde o próton, então, vai interagir com o núcleo do átomo, e aí o que ocorre nessa interação é que você vai ter uma produção de partículas carregadas. Aí que vem os nêutrons, daqui a origem, os nêutrons secundários, os elétrons secundários e outras partículas dessa reação aqui. Por que essa reação é importante? Principalmente na dose de entrada, ele pode afetar de 3% a 6% a dose de entrada, dependendo de como você considera esse modelo. Pode ter uma diferença de até 3% a 6%, tá? Dependendo do modelo que você usa para esse tipo de interação. Bom, aqui está a clássica expressão para determinar um stopping power, é a equação de Bethe-Bloch, que a maioria, quem trabalha com códigos de Monte Carlo sabe muito bem, a maioria dos códigos de Monte Carlo, eles usam essa expressão de Bethe-Bloch, com algumas modificações, para determinar o stopping power. Tá? E como vocês podem ver, ele é inversamente proporcional à velocidade do próton, ou seja, inversamente proporcional à energia, e diretamente proporcional ao número atômico. Tá? E aqui eu deixei uma frase aqui de um artigo, que é extremamente importante você ter um stopping power bastante acurado para que eu tenha uma estimativa de dose também bastante acurada. Então,
Eu vou tratar isso um pouco mais para frente. Tá? Bom, características... Existem basicamente dois tipos de aceleradores, vamos dizer. Né? O Passive Scanning, que é o modelo mais antigo, né, de acelerador, onde eu tenho uma folha espalhadora que vai criar um campo uniforme, né, que ele espalha o feixe. Né. Depois, eu tenho um modulador rotativo, onde eu tenho várias espessuras. À medida que ele gira, ele muda a espessura para poder variar o range dos prótons que incidem. E isso de acordo com a espessura daquela seção do tumor. Né? Então, ele vai varrendo longitudinalmente a espessura do tumor, variando o range ou o alcance dos prótons, colocando mais material ou menos material, variando a espessura do material. Né? Quando você varia a espessura do material, você varia o alcance dos prótons, e assim você consegue varrer exatamente a espessura do tumor naquela seção lá. É assim que funciona. Em final, eu tenho um compensador de alcance que delimita a superfície distal, né, do tumor, porque o tumor também ele tem um shape, uma forma. Né? E a segunda modalidade a gente chama de Pencil Beam Scanning, que nesse caso o feixe de prótons ele é defletido com dipolos magnéticos, de maneira na seção transversal X e Y. Né? E da mesma forma, eu tenho o modulador de range para você fazer a varredura na profundidade. Tá? Então, basicamente, são esses dois tipos de modalidades que a gente tem hoje, né, de aceleradores. Tá? Eu vou falar um pouquinho agora sobre o que é esse Spread Out Bragg Peak. Quando você tem um tumor, por exemplo, nesse formato, eu preciso irradiar exatamente essas profundidades aqui. E como é que eu crio um feixe que vai me produzir ou vai me entregar doses somente nessa região do tumor? Como é que eu faço isso, então? Eu tenho vários perfis com energias definidas, como essa aqui, e a partir da composição de vários perfis de dose com picos de Bragg em várias posições, variando a energia, e eu consigo, a partir da combinação de dezenas de perfis como esse, chegar num perfil como esse, que vai irradiar basicamente a região do tumor. Essa curva aqui, nós chamamos de SOBP, ou Spread Out Bragg Peak. E isso é feito para cada seção aqui do tumor, em termos longitudinais. Então, é assim que é feito. Matematicamente, existem vários métodos matemáticos para você criar esse tipo de função. Uma delas é o método MCMC, que basicamente você tem uma matriz, uma equação matricial, onde eu quero máximo de dose, 100% no tumor, né? E ela é uma composição da soma das doses da contribuição dos vários perfis de dose, né, mas ponderados por um peso. Tá? E aí eu resolvo essa equação matricial e calculo os pesos. Então, para cada energia, eu sei o peso que eu tenho que dar. E assim eu componho o meu perfil de dose final. Tá? Basicamente isso. Esse é um dos métodos, existem outros, mas
esse é o que a gente tem trabalhado, né? Que a gente viu que era o melhor. Esse é o resultado que nós... isso tudo é simulação, né? A gente criou vários SLBPs para vários tamanhos de tumor. Isso aqui basicamente mostra o tamanho do tumor, né? E para várias energias de feixe. Essas energias E0, eles definem exatamente o limite aqui. Tá? Então, é a energia máxima, de 50 MeVs, de 100. Tá? E nós fizemos uma comparação usando 2 códigos. Foi tudo a simulação, a gente usou 2 códigos para gerar esses picos de Bragg. Nós usamos o TOPAS e o MCNP para ver se tinha alguma diferença. E nós comparamos também 2 métodos de reconstrução de SOBP. A gente chamou do MCMC, que eu apresentei, e outro modelo que se chama JET. Tá? Então, nós usamos 2 modelos de construção da SOBP e 2 códigos de Monte Carlo. Tá? E os resultados estão aqui, e a gente publicou nessa revista aqui, acho que é 2022, alguma coisa assim. Bom, alguns desafios, né? Nos nossos estudos, a gente percebeu que nós temos incertezas nas densidades, nas composições dos tecidos, isso pode influenciar no cálculo de dose. Nós temos incerteza na fonte de radiação. Nós não temos exatamente informações, muitas vezes, como que é o espectro. Por mais que você ache que ele é monoenergético, ele tem um espectro energético. Qual é o formato, qual é o tamanho, né? Qual é a estabilidade dessa intensidade de fonte, né? Porque você pode variar a corrente, você vai ter uma intensidade diferente. Tudo isso vai influenciar no modelo de cálculo, né? Porque você vai colocar essas informações no seu código, no seu simulador, e com isso você vai construir essas SOBPs. Então, essas incertezas vão influenciar diretamente nas SOBPs, né? E as incertezas na dosimetria. E é aqui que eu quero me concentrar agora, né? Porque talvez seja o mais interessante aqui para essa plateia, né? Então, dosimetria. Bom, dosimetria primária e secundária, normalmente é feito com câmara de ionização ou com calorímetro, seja de água ou de grafite. Nessa apresentação eu vou me restringir a falar sobre o calorímetro de grafite, que nós estamos trabalhando em colaboração com MPL. Está em desenvolvimento, ou já desenvolveu, acho que já deve ter desenvolvido, mas a gente está fazendo toda a parte de simulação para eles lá, né? Alguns desafios, né? As correções que precisam ser feitas na qualidade do feixe e as complexidades na hora de simular esse tipo de calorímetro. Principalmente por 2 razões. A qualidade dos stopping powers, como eu falei anteriormente, e as correções de fluência que devem ser aplicados. Todas essas incertezas associadas precisam estar bem estabelecidas. Esse é o calorímetro de grafite. Ele é um calorímetro de padrão secundário para ser usado na clínica, tá? Que foi construído pela National Physics Laboratory. Ele tem essas 2 faces e esse núcleo de grafite, onde você mede o a diferença de temperatura, né? E está associado a uma eletrônica, né? É um modelo bem simples, como aquela foto que o Dr. Richard mostrou, muito parecido, tá? Algumas vantagens desse calorímetro de grafite sobre o de água, né? Como alguém já comentou, a grafite tem menor calor específico do que a água. E isso é uma vantagem, porque você tem uma sensibilidade maior, né? Na detecção, na conversão, você tem um ΔT maior, então você tem um sinal maior
como resposta. Você não tem efeitos de radiólise, como na água. Você tem uma estabilidade maior, uma estabilidade química maior. E, no modo flash, você não vai ter, quase que não é que não vai, quase não há recombinação iônica, né? E ele é simples e barato. Eu estou vendendo o peixe aqui, mas esse aqui é do NPL. Então, tá. Então, agora vem os desafios, né? Essa parte é que eu mais entendo, porque é o que eu faço, né? Uma coisa, você ter um calorímetro de grafite, medir a dose no grafite. Mas o que você quer é dose na água. Como é que eu faço isso, né? Daí que vem as dificuldades, né? Então, eu preciso, de alguma forma, transformar a medida que eu tenho no grafite, ou seja, dose no grafite, num fanto de grafite, para dose na água, dose na água, né? É isso que eu quero. Primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso fazer essas medidas na mesma profundidade, ou profundidade equivalente, que a gente chama, nos dois materiais, né? Então, eu tenho essa relação simples, onde eu tenho que a profundidade equivalente na água é igual à profundidade do grafite vezes a razão dos alcances na água e no grafite, né? Porque são diferentes materiais, os alcances dos prótons vão ser diferentes, tá? De modo que a relação da dose na água na profundidade equivalente de água dividido pela dose no grafite na profundidade do grafite é dado por essa expressão aqui. Essa expressão aqui, primeira coisa que eu chamo a atenção é que aqui está o stopping power da água e aqui o stopping power do grafite, multiplicado pela fluência de prótons na água e, no denominador, a fluência de prótons no grafite. Tudo isso para todas as partículas secundárias carregadas. Todas as partículas carregadas. Por isso, essa somatória em I, que leva em conta todas as partículas carregadas secundárias que foram geradas. Então, essa é a relação que eu tenho entre a dose na água e a dose no grafite. A partir dessa equação, eu tenho duas formas, uma forma aproximada e a forma correta, vamos dizer assim. A forma aproximada seriam condições ideais, onde eu assumo que a fluência ela não sofre perturbação por causa das diferenças de meio. Ou seja, a fluência no grafite é igual à fluência na água. Se eu assumo isto, né, o único termo que eu preciso resolver é a razão do stopping powers, porque a minha fluência da água ou no grafite vai ser a mesma. Então, nessa expressão, por exemplo, eu substituí a fluência da água pela fluência do grafite. Então, o único termo que eu tenho que me preocupar seria esse. A partir dessa expressão, eu tenho um termo de conversão, que é esse SWG, e a partir dessa expressão simples, eu consigo obter a dose na água. Tá? Mas a gente sabe que, na realidade, essa fluência muda. Então, nós não temos a mesma fluência nos dois materiais. Então, o que a gente chama, eu tenho que fazer uma correção de fluência. Então, eu preciso achar um outro termo que vá fazer essa correção. E esse termo é dado por essa expressão, onde agora os stopping powers da água são os mesmos aqui, e o que vai mudar é a fluência na água e no grafite. De forma que a expressão final vai ter dois termos de correção aqui agora. Tá? Bom, na verdade, eu mostrei todas essas equações por o seguinte motivo. Para mostrar que, como vocês viram na equação, os stopping powers são o vilão da história. Ou
vai te fazer um cálculo correto ou não. Para mostrar como é a sensibilidade disso no cálculo de dose, a gente fez o seguinte teste. Primeiro, nós extraímos, obtivemos os diversos stopping powers, nesse caso a gente usou o PMMA, depois eu vou explicar por que a gente escolheu o PMMA, e obtivemos diversos stopping powers de diferentes fontes, do MCNP, do TOPAS, do SLIM, do NIST. Esse é o modelo que a gente está usando, foram desenvolvidos pelos espanhóis, e nós estamos usando esse modelo para criar os nossos stopping powers. E esse também é um outro modelo. E olha a diferença que existe entre os diversos stopping powers. E ele tem um pico na faixa dos 100 kevs, mais ou menos, ele é diferente, não só na forma, mas como na intensidade também. Mas a pergunta é, isso é relevante ou não é relevante, afinal de contas? Então, o que a gente fez? A gente fez várias simulações. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses, né? Porque esse é um trabalho, foi complicado. Porque para eu fazer esse teste, eu teria que introduzir esses stopping powers dentro do meu código de Monte Carlo. E como é que a gente faz isso? Por sorte, um dos colegas nossos tinha a versão do MCNP, a versão 6.0, não sei se vocês têm, e ele tinha fonte. E o que a gente fez? Nós modificamos a subrotina. Então, nós, ao invés do MCNP calcular com a expressão do batch block que ele usa, nós fizemos uma nova subrotina colocando esses dados. E aí foi possível calcular os perfis de dose. É o mesmo código Monte Carlo, MCNP, simplesmente trocando a tabela de stopping powers. E você vê a diferença. Então, isso foi uma descoberta assim, interessante, né? Não sei se ainda, clinicamente, ainda é importante, ainda estava discutindo com o Dr. Richard se isso é relevante ou não, mas, pelo menos como pesquisador, eu acho muito interessante isso, né? De ver como os dados, né, atômicos e nucleares podem interferir no seu resultado final, né? Bom, incentivado por essa descoberta, nós, então, unimos nossos esforços para trabalhar nesse modelo TD-DFT, que é a teoria do funcional da densidade dependente do tempo, onde você trabalha com um modelo não atomístico do gás de elétrons. Você considera um gás de elétrons, mas heterogêneo. Em cada camada você tem uma contribuição diferente na energia, né, que são os ELFs, né, os Electron Loss Factors. E esse modelo, então, ele consegue separar em camadas. Em quantas camadas você precisar, dependendo do átomo que você está trabalhando, né? Então, nós adotamos esse modelo para criar os nossos os stopping powers. Esse trabalho, ele gerou, nós fizemos primeiro um trabalho pensando nos stopping powers de alguns polímeros orgânicos. Nós nós produzimos esses dados, e esses dados foram, então, publicados nessa Scientific Reports do ano passado. E, em seguida, esse ano, a gente acabou de publicar na PRL os mesmos stopping powers para diferentes fases da água. Tá? O nosso próximo passo agora é usar esse mesmo modelo para criar os nossos novos stopping powers, mas para o grafite, pensando no calorímetro que a gente está trabalhando. E também, futuramente, calcular ou obter os stopping powers para a alanina,
porque uma das coisas que o pessoal quer usar são dosímetros em vivo, que falam, né? Que são as pastilhas de alanina, para colocar durante o tratamento. Então, existe o plano, então, também de calcular os stopping powers para a alanina. Ok, agora vou passar um pouquinho sobre medidas experimentais que também a gente está fazendo, né? Mas primeiro eu queria mostrar esse gráfico. Isso aqui é um gráfico simples, né? Você tem o stopping power em azul, em função da energia, e o alcance aqui em vermelho, né? E eu queria destacar 3 faixas de energia. A primeira é uma faixa de energia que vai de 1 a 3 MeVs, que é a faixa de energia que nós temos lá no nosso laboratório, na USP, né? Cujo alcance corresponde a 2,5 10⁻³ a 1,2 10⁻² centímetros. E nós estamos fazendo experimentos agora para estimativa de alcance exatamente nessa faixa de energia, usando esse feixe de prótons no LAMP. O nosso plano é, mais tarde, ir para um ciclotron, né? Estamos em busca de um ciclotron, né, se o do IPEM não funcionar, onde a gente quer varrer uma faixa de desde 11 MeVs até 30 MeVs, cuja alcance vai de 0,12 centímetros a 0,88 centímetros, até chegar um dia e poder fazer esses mesmos experimentos num feixe clínico que vai de 70 a 250 MeVs, e com um alcance desde 4 centímetros até 38 centímetros. Esse é o nosso plano. Nós estamos, por enquanto, aqui. Bom, esse aqui é o laboratório, onde a gente faz essas medidas, o laboratório de análise de materiais com feixes iônicos, né? O coordenador do laboratório, o chefe do laboratório, Tiago Fiorini, que a gente tem colaboração, e o que a gente está fazendo atualmente é irradiar amostras de PMMA. E aí vem a pergunta, mas por que PMMA? A principal razão é porque é barato. E muitos Phantoms são feitos de PMMA, então a gente escolheu PMMA. Então, são amostras simples de PMMA que a gente irradia aqui na instalação. Depois, a gente leva essa amostra irradiada para um laboratório de microscopia eletrônica de varredura para medir o alcance. Tá? E agora sim, eu vou mostrar alguns resultados. Numa palestra, a gente sempre procura mostrar os melhores resultados que a gente tem, né? Eu vou fazer o contrário, vou mostrar tudo que deu errado. Isso aqui é tudo que deu errado. Nenhum deles. Por que que deu errado? Nós estamos com uma energia de 3 MeVs, e era a primeira vez que a gente fazia esse tipo de radiação. Nós não tínhamos ideia de como deveria ser o setup da máquina. Então, a gente variou a corrente desde 2 nanoamperes até 15 nanoamperes. E nós variamos a carga desde 5 microcoulombs até 20 microcoulombs, e também o tempo de exposição, 1.200 segundos, 600 segundos. E em todas elas, simplesmente, quando a gente olhava no microscópio eletrônico, a gente via essas estruturas aqui. E vocês perguntam, o que é isso, né? Isso aqui, pela nossa conclusão, o que ocorreu é que o feixe de prótons ele penetrou no material, no PMMA, e ele sublimou o material. Isso aqui é a sublimação do PMMA. De forma que isso nos impediu de fazer qualquer medida de alcance, porque você não consegue ver nada aqui, né? Qualquer profundidade aqui não tem relação nenhuma com o alcance, porque ele simplesmente, pelo calor, ele sublimou o material. Bom, nós insistimos por várias vezes, variando o setup da máquina, até que nós chegamos num primeiro resultado, que a gente acha que está no caminho certo, né? E os primeiros resultados que a gente obteve experimentalmente
o alcance do próton de 3 MeVs de 105 micrômetros, 106 micrômetros, e a única pista que a gente tinha era o valor simulado, que é de 121 micrômetros. E nós chegamos, ainda está longe, né? E a gente continua, então, trabalhando. Nós não chegamos ainda numa conclusão, né? Então, nós estamos nesse pé, por enquanto. Então, esse é o status dos nossos experimentos, por enquanto. Bom, para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as simulações que a gente tem feito nesse projeto e em outros também. Basicamente, o nosso grupo tem trabalhado com 3 códigos distintos. O MCNP, que é um código que já o grupo trabalha por anos. O TOPAS, por causa especificamente desse projeto. E, mais recentemente, o Fluka, né? Como o Dr. Richard falou, é um código extremamente fácil de usar, user-friendly, a gente acabou adotando também, e esse código que vai ser usado para calcular os fatores de correção no calorímetro de grafite. Então, o Fluka, ele acho que é desenvolvido pelo CERN, ele tem uma interface muito fácil de você usar, que é o Flare, onde você consegue fazer modelagens, ver graficamente aquilo que você modelou, né? E com um grupo de suporte bem sólido. O segundo é o TOPAS, que é esse daqui. A característica do TOPAS interessante é que ele tem um recurso chamado Time Future, em que você consegue simular objetos em movimento ou objetos se distorcendo. Eu não sei se eu vou conseguir, vamos ver se funciona o vídeo. Acho que não vai conseguir. Não funciona. Será que se alguém dá um play aí em cima, consegue? Ah, tá. Pode apertar, hein? Então, você consegue, numa simulação, simular o movimento. Pode ir apertando aí no play, não sei se os outros... Ah, tá, tem que ser um por um. Tá, você consegue variar o volume do objeto de interesse, né? Ou então deslocar o objeto de lugar, né? Além do fato de você conseguir pegar um feixe de prótons e simular a varredura dela. Tudo isso é possível nesse código. Tá? Obrigado. Bom, para terminar, então, trabalhos futuros. Uma vez que a gente conseguir estabelecer uma metodologia de medidas de alcance, começando pelo PMMA, nós temos essa relação de materiais, tecido equivalentes, que a gente pretende irradiar, né? Esses materiais são da Sears, né, que imitam, né, vários tecidos do corpo humano, tecido adiposo, cérebro, osso compacto e pulmão. Então, a ideia é, futuramente, nós irradiarmos cada uma dessas amostras aqui. E as simulações já estão sendo feitas, né? É um modelo simples, tá? Isso é feito, nós estamos fazendo com esses 2 códigos e fazendo as comparações, né? E calculando o alcance de cada material. Então, só para ter uma ideia aqui, como que varia o pico de Bragg, dependendo do tecido que você tem. Você tem diferentes distâncias, né? Isso aqui é o pulmão inalado, né, que tem uma densidade bem baixa, então você tem um alcance maior, até o osso, né, que é o primeiro aqui, que tem o menor dos alcances. Então, você vê como a densidade e a composição faz muita diferença na posição do pico de Bragg, né? Então, qualquer incerteza na densidade ou composição pode fazer diferença, como mostra essas simulações, né? Aqui há mais algumas diferenças. Dependendo da energia que você simula, as diferenças que você tem nos cálculos dos 2 códigos pode ser diferente, né? Aqui, para
um feixe de 3 MeVs, as diferenças são pequenas, mas à medida que você baixa, aqui, isso aqui é um feixe de 3 MeVs no PMMA, você tem umas diferenças pequenas, não muito grandes, mas quando você vai para um material com maior densidade, né, então as diferenças entre os códigos começam a aumentar, né. Isso para energia de 3 MeVs, você tem aí uma diferença de 2%, né, entre o MCNP e o TOPAS. Mas quando você vai para uma energia menor, de 1.2, as diferenças já começam a crescer bastante. Então, as incertezas são maiores, e isso é natural, não. Isso é fácil de perceber, quando você observa o próprio stopping power, para baixas energias, as incertezas e as diferenças são maiores, e isso reflete nessas diferenças aqui. Tá? Eu acho que é isso. Esse aqui é o grupo, está faltando umas 2 pessoas aqui, mas esse é o grupo de dosimetria de bem, dos quais 5 estão por aqui. Muito obrigado. Thank you, Doctor. So, are there any questions from the audience in English or in Portuguese? I'm sure there are lots. Obrigada, professor Hélio. Excelente apresentação. Acho que complementou o que o Richard apresentou de manhã. Fantástico, né? Quanto aos spread out break-peak, the equations that you use, I will continue in English then. There is... Em português? Please. Você falou que alterou no Monte Carlo a equação que eles estão usando. Como a gente tinha o fonte do MCNP, sim, a gente foi na subrotina, onde é calculado, nós substituímos isso com as nossas tabelas. Isso. E quando você compara com os outros códigos, você sabe qual que é a equação que eles estão usando para saber se algumas diferenças podem estar relacionadas a isso? Até onde eu estudei, a maioria dos códigos de Monte Carlo, eles se baseiam na equação de Bethe-Bloch, com algumas pequenas diferenças. Sim. A gente quis fazer algo bem diferente, Sim. usando o modelo funcional de densidade. Sim. Né, qual é a vantagem? Sim. É que parte dela é baseada em dados experimentais. Certo. E não só uma expressão matemática. Fantástico. Então, a gente crê que a gente vai conseguir dados mais acurados. E eu que esqueci de... Deixa eu só fazer uma extensão. A gente tem a ambição, porque quando o Dr. Richard está falando sobre terapia com íons pesados, como carbono, oxigênio, hélio, né? A nossa intenção é, primeiro, estabelecer a metodologia sólida para prótons, mas não para aí. A gente quer produzir stopping powers para esses íons pesados também, para poder, talvez, contribuir aí para uma maior dosimetria. Né? Então, a gente... You can't do dosimetry without a spread out break peak, and you can't do calorimetry without a spread out break peak. So they are complicated corrections. I'm glad you brought that to our attention. Please. Sir. Boa tarde, doutor. Parabéns pela excelente apresentação. Eu fiquei com uma dúvida de caráter mais prático. O senhor mostrou, e muito bem demonstrado, uma diferença nos cálculos de profundidade com a deposição de energia para o feixe de prótons. E mostrou que na simulação de alguns softwares, principalmente o TOPAS e o MCNP, mas antes do MCNP, o anterior, me fugiu agora da memória. Não. Fluca, TOPAS e o... MCNP. São os 3 que eu citei. Perdão. Acho que são 3 slides anteriores. Se o senhor puder voltar um pouquinho, só para tirar essa dúvida com o senhor. Sim. Esse é o próximo. Aí, mais um. Mais um? Quando a gente pensa em baixa energia, a gente... Quando a gente pensa em... Two different models.
Quando a gente pensa em baixa energia, fica mais evidente a diferença na simulação. Exatamente. Eu estou pensando na aplicação prática, principalmente para o corpo humano. Né? Se a gente pega regiões como troncos, são mais espessas, crânio, membros menos espessas. Qual das simulações se aproximaria mais da realidade? Boa pergunta. Boa pergunta. Qual das simulações? Não tenho a mínima ideia. Para mim é tudo igual. Código Monte Carlo é código Monte Carlo, né? Então, é só o experimento mesmo vai dizer se... Agora, Monte Carlo é uma coisa. Agora, o Monte Carlo, ele usa muitos parâmetros. Stopping Power é um deles, né? Então, depende do modelo físico que você vai usar, depende dos dados nucleares que você vai usar. O MCNP usa um dado nuclear, Topaz usa outro. Modelos físicos diferentes, né? Então, existe uma centena de fatores que podem estar influenciando. É muito difícil saber, né, Jim? Me parece que a dependência com o número atômico é bem evidente, né? Quando a gente olha tecido pulmonar, e se o senhor voltar mais que são os tecidos moles, a diferença é pequena, mas a hora que você parte para osso... As diferenças começam a aumentar, com certeza. Só complementando, eu acho que o Monte Carlo, aqui no caso, ele está entrando como uma ferramenta de calcular as incertezas. Se você tiver uma barra de erros, e sua medida estiver dentro dessa barra de erros, devido à propagação de erros de vários parâmetros que foram calculados com o Monte Carlo, aí você está dentro do experimental que você está medindo. Não, sim, porque eu não posso falar assim, não posso falar assim, a MCNP é o que simula a realidade, entende? Eu posso calcular as variáveis que vão contribuir para as incertezas e criar uma barra de erro no dado, no meu resultado. E se a sua medida estiver dentro, talvez, né? Estou errado, não sei. A pergunta era justamente nesse sentido, né? Qual das simulações eu usaria considerando o erro para aplicar em um paciente? Entendeu o problema? Não estou comparando o software, não é isso, não. É com relação à realidade, de fato. Se você for para um hospital, o que você faz? A realidade... A few last words, Dr. Arias. A realidade é o experimento. Se você não medir, você não vai... Obrigado. 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 Doctor. And obrigado to the audience. Thank you. Just to say that the next sessions in the other two seminar rooms are just starting now, so if you're not late if you want to carry on to the next sessions.